Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta! Esse é o quarto vídeo dessa saga que estamos juntos aqui fazendo, que é a leitura do conto de George MacDonald, A Chave Dourada. Bom, em rápidas palavras, óbvio, gente, que como qualquer obra literária, esse conto não é diferente. Ele primeiro nos oferece a superfície literária da coisa, de literal mesmo. Onde ali eu tenho que, na primeira leitura, me entregar, me deleitar, imaginar, alimentar de todos os recursos que aquele escritor me oferece. Então, aqui no caso de George MacDonald, quem conhece um pouco aí das obras dele, que são poucas que temos traduzidas aqui, mas sabe que é meio tudo muito louco, que é meio tudo muito gótico, muito enfim. Mas é ali a forma com que ele se encontrou na fantasia para descrever esse mundo onde a nossa consciência consegue se ligar, conectar mais facilmente com o mundo da fé, com o mundo do impossível, enfim, com o mundo do imaginário, né, do fantasioso. Segundo, entendendo essa camada, se eu tenho bagagem, se eu tenho conhecimento literário, mitológico, eu vou identificar aqui mitos nórdicos, mitos celtas, mitos gregos e, no meu caso aqui, tenho conhecimento de mitos hebraicos e mitos judaicos, que não são as mesmas coisas. Tanto é que George MacDonald escreveu um romance chamado Lilith. Isso é um personagem de um mito judaico. É uma linha que eu estudo e que eu aprendo muita coisa, mas que eu não concordo plenamente. Eu vejo ali teologicamente muitas lacunas, muitos erros. Então, eu sou adepta mesmo de crer teologicamente firmado nas escrituras aos mitos hebraicos. É a verdadeira história da humanidade que está encriptada nas sagradas escrituras, tá bom? Então, vamos embora, vamos ler aqui. Eu tô aqui partindo, pressupondo que você aí já leu esse conto primeiro sozinho e depois você tá aqui acompanhando comigo, né? Esse seria o certo para você ter primeiro a sua visão, né? A sua bagagem, a sua experiência de vida, enfim, vai te dar a oportunidade de enxergar coisas que você não vai ouvir aqui. E não é porque eu estou fazendo a análise dessa forma que tem que ser exatamente isso. Cada um compartilha daquilo que transborda, certo? Então vamos lá. Paramos na página 108. Paramos no momento em que eles foram expulsos, né? Vamos se dizer assim, da floresta pela avó. E Musguento carregava com ele a chave dourada. E para onde que eles foram? Para onde que essa avó enviou-os? Não se sabe, porque ela dizia: "Ai, vocês vão lá para onde e fica aquela coisa". E aí aqui entra o conhecimento do mito hebraico, que é a terra do esquecimento. Onde que é essa terra? Aqui, gente. Vocês sabem que creio biblicamente da pré-existência. E nenhum de nós, quando nascemos aqui, lembramos da nossa vida passada. Afinal de contas, o teste tem que ser genuíno. Aqui eu tenho que fazer as minhas escolhas de forma genuína, amar a Deus de forma genuína ou não querer saber dele de forma genuína. Né? Você não concorda que se todos lembrássemos do que fomos e do que fizemos ia ser muito fácil, porque tudo que faríamos aqui seria de um ponto de partida, desculpa, de pleno interesse e não algo realmente, né, genuíno. Então vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver aqui qual é o parágrafo. 1, 2, 3. Parte do quarto parágrafo da página 108. Depois que saíram da floresta, eles vagaram por um longo caminho, infinitamente entretidos com as conversas dos animais. Logo aprenderam o bastante sobre sua linguagem, a ponto de conseguirem fazer algumas perguntas necessárias.
Os esquilos eram sempre muito amigáveis e lhes davam castanhas de seus próprios estoques. Mas as abelhas eram egoístas e rudes e se justificavam dizendo que Novelo e Musguento não eram súditos de sua rainha e que a caridade deveria começar em casa, embora de fato não tivessem um zangão sequer em sua pobre colmeia naquele momento. Até mesmo as tolas toupeiras lhes davam castanhas da terra ou uma trufa, vez ou outra, mas falavam como se suas bocas estivessem cheias de algodão e os jovens quase não as entendiam. Assim que deixaram a floresta, eles já gostavam muito um do outro e Novelo não se arrependia nem um pouco que a avó lhe tivesse enviado na companhia de Musguento. Então vamos lá. Aqui a gente vê que Musguento e Novelo saíram da floresta não sozinhos, mas acompanhados de alguns animais interessantes, que têm aqui os seus significados. E principalmente o esquilo e a toupeira, que foi o personagem aí do último vídeo. Se você não sabe, vai lá procurar saber o que de fato aconteceu ali, debaixo daquela árvore. Então, vejam bem, se aquela toupeira e aquele esquilo, aquele acontecimento ali que o autor colocou, aquela cena que eu compartilhei no vídeo passado, não tivesse importância e não tivesse ligado à pessoa de Novelo e à pessoa de Musguento, o que eles então estão fazendo aqui? Então, óbvio que eles, para estarem juntos, acompanhando-os nessa saída, nessa nova jornada, é porque intrinsecamente eles estão conectados. Seria ali, vamos supor, a parte baixa animal, né? Tudo aquilo que o animal ele oferece nessa natureza carnal. E ali seriam eles a parte da alma divina, Novelo e Musguento. Né? Lembrando, sempre compartilho, gente, a análise de qualquer coisa, ela não deve ser engessada, ela deve ter um princípio para não virar uma coisa psicodélica sem cabeça nem pé, mas ela tem que ter uma base, óbvio, mas ela não deve ser engessada. Então, horas eu vejo Musguento e Novelo como um único ser, sendo ela a alma divina feminina e ele a alma humana, masculina. Horas, pelo contexto daquilo que eu tô lendo, eu vejo eles como indivíduos separados. Horas, aqui, por exemplo, nesse trecho que lemos, eu vejo os dois unidos como o indivíduo mais elevado da cena e os animais complementando a natureza baixa desse corpo. Entendeu? Então tem que ter essa dinâmica. E aí a gente sabe que os esquilos, eles simbolizam o equilíbrio, deveria simbolizar o equilíbrio, é por isso que ele estava também, né, como personagem ali naquele animal debaixo da árvore, porque era função. Lá naquele contexto, lembra, o esquilo era o personagem de Adão. Era a função dele cuidar, zelar e manter a ordem, manter o equilíbrio. Ele era o querubim do jardim, o querube, o guardião. Ele tem essa função. A toupeira, nós sabemos, já compartilhei lá, que o significado dela é daquela que trabalha no oculto, escondido, por debaixo. Tem aquele significado também, aquela conotação de traição. Mas aqui, esses personagens, também vamos pegar outros pontos das conotações simbólicas dos animais que vão fazer sentido nessa fase onde eles estão. Que seria o quê? O esquilo, ele continua sendo a adaptabilidade, seria um novo terreno, eles precisavam ter esse recurso com eles, essa vontade de querer se adaptar ao novo que eles mesmos ali, vamos supor, provocaram. A toupeira, ela também tem a conotação de buscar a verdade, de consertar. Então, aqui tem essa conotação. E tem
um animal novo, um inseto aí, que seria a abelha. A abelha no mundo espiritual, gente, ela tem a representação muito fiel das hierarquias angelicais. E não à toa, na palavra, o Senhor ele sempre promete ao seu povo uma terra que mana leite e mel. Porque o leite e o mel são os únicos alimentos que a própria natureza que Deus criou da forma que deveria ser fornece. É um alimento sem a mão do homem. É gerado dentro do próprio animal, da própria essência que Deus colocou. É algo puro. É algo que se mantém da forma que é desde a criação. O leite tem o símbolo materno do alimento rico, né? O bebê quando ele nasce, que ele já tem acesso ali aos seios da mãe, que ele vem e alimenta, primeiro sai o colostro, que é aquele alimento que tem o maior índice de gordura saturada que o ser humano vai ter contato na vida dele, esse líquido riquíssimo e que precisa ser assim, porque o neném acabou de nascer, o cérebro precisa estar em pleno desenvolvimento e precisa ter a gordura que vai auxiliar, enfim, nessas funções, nessas conexões de novas sinapses neurais. Ou seja, ali tem tudo que a vida precisa para ter a continuidade. E o mel? O mel ele é conhecido no mundo inteiro, óbvio, pelo seu doce, mas concordamos que há tipos de mel que determinadas abelhas fazem que não são tão saborosos ao paladar, né? Tem mel que são ácidos, são bem mais fermentados, tem mel que são mais amargos, ou seja, a função em comum de todos eles, independente do paladar, é a cura. O mel é um alimento de cura. Ele tem propriedades antimicrobianas, antibacterianas, anti-inflamatórias, antifúngicas, anti um monte de coisa. Então Deus deixou na terra alimentos, antídotos para as enfermidades. E aí o que acontece aqui? Novelho e musguento começam a caminhar e começam a aprender mais sobre os animais. Porque vocês lembram que lá no outro vídeo a gente leu que a Novelo, somente ela, conversava com os animais, ela virou uma poliglota, aprendendo a ouvi-los e de tanto ouvir, aprendendo a identificar o que eles diziam. Aqui não, aqui os animais estão caminhando junto com eles na saída dessa floresta. O que me diz, simbolicamente, de que não adianta somente saber falar. Eu tenho que conhecer a natureza daquele com quem eu falo. E é esse aqui que está acontecendo. Eu tenho que aprender a lidar, a me comunicar, a me expressar, a conviver com as qualidades e os defeitos daqueles que eu agora estou aprendendo a me dialogar. Trazendo para a nossa vida, conhecer as nossas fraquezas, o nosso lado aqui humano carnal, os nossos vícios, os nossos pontos fracos. Eu preciso me conhecer. Para com o conhecimento, adquirir a sabedoria e através do Espírito Santo ter aí o fruto do domínio próprio. Engraçado que esses três animais, eles representam esferas diferentes. A abelha, ar, não é difícil, um elemento do ar. O esquilo e a topeira, apesar de serem elementos da terra, mas o esquilo, ele vive na terra entre as árvores, então intermediário. E a toupeira, ela vive na terra ali encucada, lá encafunada lá para dentro.
o elemento mais oculto. Na psicanálise, né, temos aí a representação, a abelha sendo o superego, o esquilo sendo o ego e a topeira sendo o id. Não é isso? Temos aí esses elementos que representam. Na linguagem aqui teológica, temos a abelha representando o mundo superior espiritual, o esquilo representando o homem e a topeira representando o mundo escuro das trevas, aquilo que me leva para baixo. Então, vocês vejam bem que eu não posso nunca engessar um personagem, porque aquele personagem, ele é um símbolo, ele tem uma gama gigante de chaves que me abrem portas de interpretações. E que elas vão se casando, elas vão se unindo. E aí também o significado deles andarem juntos, né, nesse cenário que foi montado aqui, é a necessidade que o ser humano tem de integrar tudo que está à volta dele e dentro dele em uma coisa só. Um ser humano, quando ele está fragmentado, espedaçado, despedaçado, ele é um ser humano que a parte psicológica dele não funciona bem, nem emocional. É um ser humano cheio de buracos, cheio de feridas, cheio de questões. Ele não é um ser humano inteiro. E ser inteiro não significa anular as dores e as consequências das suas más escolhas. Não. É junto com dor e consequência das minhas escolhas crescer em conhecimento, em sabedoria, em experiência e agregar a todos aqueles outros fragmentos que vão me trazer felicidade, alegria, maturidade, me tornar inteiro. E aí nesse conto tem um porém. Ele está me dizendo que inteiro por si só é impossível. Eu preciso do quê? De uma chave dourada. Eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter algo além que me rege para que eu consiga isso. As minhas realizações têm que ser por um alguém, para uma razão, para um motivo invisível, mas real. E é o que está me movendo. Para nós, cristãos, ele se chama Jesus. Tudo para ele e por ele, para o reino dele. As nossas motivações aqui nesse mundo tem que ser essa. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, ali no final, a gente vê que a Novelo, ela já estava muito feliz por ter a companhia de Musguento nessa nova caminhada, nessa jornada. E aí, eu quero ler para vocês o tópico 303 do livro daqui de George MacDonald, que se chama Um Jardim Antigo. E vamos ver qual é o pensamento dele em relação a esse tema de jardim antigo, que sabemos que é o Jardim do Éden. Vamos lá. Ninguém da família jamais tinha se preocupado com ele devido ao seu estilo antigo. Lembra? Quem lembra aí? Lá no primeiro vídeo, das árvores, que clamava por um alguém, que meio que chamava por Musguento para poder entrar naquela floresta, no caso aí, o símbolo do jardim. Então veja bem que aqui George também tá dando, né, esse indício.
Sua preservação se devia simplesmente ao fato de que seu jardineiro fora abençoado com uma falta de inteligência saudável que o tornou incapaz de aprender o que o seu pai, que tinha sido jardineiro antes dele, teve uma dificuldade maravilhosa para ensinar-lhe. Então ele está falando aqui de Adão, né, gente? O jardineiro que foi confiado ali para ser responsável, um querube, foi o que eu acabei de dizer, e que não deu importância para os ensinos que com tanta dificuldade Deus o Pai, enfim, o entregou. Agora vamos continuar aqui a leitura? Vamos lá, próxima página. Por fim, chegar a um local onde as árvores eram menores e mais separadas uma das outras. O chão se erguia e se tornava cada vez mais íngreme. As árvores tinham ficado para trás e os dois escalavam um caminho estreito e rochoso dos dois lados. De repente, depararam-se com um portal rudimentar, pelo qual eles entraram em uma galeria estreita entalhada nas rochas. O céu escurecia mais e mais até se tornar um breu, momento em que tiveram de seguir tateando o caminho. Por fim, a luz começou a voltar e finalmente entraram em um outro caminho estreito que ficava diante de um precipício muito grande. Esse caminho era cheio de curvas até chegar a uma baixada ampla, circular e cheia de pedras, cercada por montanhas. Aquelas montanhas estavam muito distantes e eram terrivelmente altas, erguendo pelos céus seus pináculos afiados, azuis e esmaltados de gelo. Um silêncio sepulcral reinava onde eles estavam, nem mesmo o som das águas chegava até ali. Ao olhar para baixo, eles não sabiam se era uma planície coberta de grama ou se era um lago grande e calmo, pois nunca tinham visto nenhum lugar como aquele. O caminho até lá era difícil e perigoso, mas caminharam pela passagem estreita e chegaram lá embaixo em segurança. Então vamos lá. Primeira camada. Eu vejo aí o cenário que o autor descreveu para mim. Duas crianças ali percorrendo a sua aventura, saíram da floresta, estão agora descobrindo um novo ambiente, um ambiente cheio de pedras, um ambiente cheio de coisas que eles nunca viram antes, de difícil acesso, de perigo constante, não é isso que o escritor colocou pra gente aqui? Primeira camada. A segunda camada, filosófica, eu vejo que há um novo nascimento, uma nova etapa, novos projetos, novos desafios, novas lições para o amadurecimento de cada um. Não é isso? Platão, sair da caverna, não lembra isso? Deixaram para trás aquilo que eles acreditavam ser e estão começando a se dirigir, estão ali ainda no caminho ainda para um novo. E aí agora eu vou trazer para a forma que eu vejo e que tem a ver aqui também com um novo nascimento. Quando eu conheço os segredos reais, tá, gente? Isso aqui não é místico, não, é real. Que Deus fez no mundo com os homens, relacionado ao que é nascer, eu consigo enxergar aqui nitidamente o nascimento de uma criança. Cada fase descrita de forma aqui fantasiosa, com elementos de montanhas, disso e daquilo, com portais, mas é a saída de uma criança do ventre para o mundo. Para mim, eu enxergo essa descrição nítida nesses parágrafos.
Se eu for levar em consideração aqui do passo a passo de onde a gente está vindo, desde o princípio ali, conforme a análise que eu estou fazendo, então vamos lá, pré-existência, chegada no jardim, queda no jardim, preparação para um novo projeto de Deus para a humanidade, nascimento na carne, numa terra de cardos e espinhos. Não era para ser mais assim, era para ser lá. A nossa passagem era para ser no jardim, com outros padrões. Haveria leis também, mas era um outro patamar. Quer entender melhor? Vai nos canais dos meus amigos, irmãos, que lá eles explicam tudo certinho isso, gente. Aqui não dá. Aqui o meu foco é outro, é interpretar a literatura com uma outra cosmovisão. E aí, um novo projeto. Dores. Qual foi lá a sentença também de Eva? Dores no parto, haverá dor em dar à luz. E por que isso foi uma sentença? Porque antes não era para ser assim. Eles iam se multiplicar, isso é fato. Mas não com dor, não num terreno hostil. Vamos lá. Aqui em cima fala assim, ó. Eles começaram, o chão se erguia cada vez mais íngreme, as árvores ficou para trás, começaram a andar por um caminho estreito e rochoso dos dois lados e de repente se depararam com um portal rudimentar. É o canal por onde a criança passa, tudo estreito. E o que significa a palavra rudimentar? O dicionário vai me dizer aqui, ó. Relativo aos rudimentos, aos primeiros elementos, aquilo que é elementar, básico, fundamental. Qual é, eu te pergunto, o plano básico, a maneira básica, rudimentar para qualquer alma vivente entrar nesse mundo? O ventre de uma mulher. É um portal rudimentar. Ele é o primeiro dos primeiros portais. Para você ter acesso aqui a todos os outros portais, seja de conhecimento, seja de sabedoria, seja de experiências com Deus, seja de enriquecimento, seja da morte. Até para você atravessar o portal da morte, você primeiro teve que nascer de uma mulher. Ser gerado num ventre. E qual é o portal rudimentar? Hoje, óbvio, temos muita cesárea, principalmente no Brasil. Não é padrão para o mundo. O Brasil é uma exceção, a cesárea. Mas da natureza que Deus fez, o canal vaginal, gente. O portal rudimentar por onde uma criança passa, nasce. Pelo qual eles entraram em uma galeria estreita, entalhada nas rochas. O céu escurecia mais e mais até se tornar um breu. Por fim, a luz começou a voltar. O nascimento, eles começaram a ver o nascimento, o novo nascimento. Olha lá embaixo, ó, esse caminho era cheio de curvas até chegar a uma baixada ampla e circular e cheia de pedras, cercada por montanha. Né, o posicionamento da mulher quando ela está para dar à luz, as pernas abertas ali, né, para o trabalho do parto, óbvio, para dar essa passagem, como se eles estivessem de longe vendo as pernas como montanhas. E aí, um silêncio, enfim, e eles, enfim, chegam lá embaixo em segurança. Então, veja assim, ó, o caminho era muito difícil e muito perigoso, mas conseguiram chegar lá. Para mim, isso também é uma descrição de um nascimento real de uma criança nesse mundo. Quando essa alma que há pouco tempo atrás
E a gente vai falar sobre isso, viu, gente, ainda hoje, mais para frente. Ela recebe o momento dela, né? A hora dela vir a esse mundo e ela é preparada e ela entende, ela vem com esses animais caminhando com ela, vamos se dizer assim para você entender, né? Ela vem com essas conversas, tanto com os seres superiores ali simbolizando as abelhas, tanto com os outros. E detalhe, né, gente, as abelhas, elas não deram para eles o alimento. Lembra? Só a topeira e o esquilo compartilhou. As abelhas não. Porque é o fruto da vida. Elas falavam, o zangão não está na nossa colmeia. O zangão é aquele que tem a responsabilidade de fecundar a abelha rainha e ali manter a colmeia ativa, né? Para que não tenha ali a sua extinção. E o zangão não estava lá. Para mim, essa é a representação de Jesus Cristo. Porque a palavra fala que ele foi morto antes da fundação desse mundo, dessa nova história, desse novo projeto que se inicia aqui. Mas Musguento tinha a chave nas mãos. Então, ele não estava ausente, ele não era inexistente. Mas ele estava com ela nas mãos. Se você quiser, você vai ter que me encontrar. Eu preciso da sua boa disposição e da sua vontade. Bom, continuando, vamos continuar a leitura lá embaixo. Eles notaram que era uma grande pedra macia de cor clara, ondulada em algumas partes, mas predominantemente nivelada. E essa palavra nivelada, que é o lugar onde eles chegaram, né? Eles desceram esses picos, tal, chegou lá embaixo de segurança, e era um lugar nivelado, um novo ambiente plano. E nós vamos ver mais à frente na leitura, em outros vídeos, que isso aqui tem relação com a cosmovisão que o ser humano tinha nesse tempo ainda, não tinha sido deturpado, a cosmovisão da cosmologia que Deus fez. Essa terra, biblicamente falando, ela é nivelada, ela é fixa, ela é circular e ela é fechada. E a gente vai ver essa descrição total aqui na frente. Porque essa era a consciência de um cristão. Não cabia na cabeça de um cristão levar em consideração a pseudociência acima daquilo que a palavra dizia ser. A Bíblia é verdadeira. Ela sempre foi tida como a base de fé, de ciência, de genética, de tudo. Ela passou a ser um mero livro histórico do povo judeu de um tempo para cá. Do iluminismo, se bem dizer, para cá, depois da Revolução Francesa. Aos pouquinhos foi tirando e hoje é o que é. Ah, mas eu confesso a Bíblia como verdade. Mas se você ainda é uma pessoa institucionalizada, ou seja, se você ainda tem a cabeça forjada por sistemas dogmáticos religiosos de instituições, provavelmente você até pode ter ela como verdade, mas de Mateus para frente, porque o Velho Testamento é só histórico, não serve para nós, é lá para os judeus. Porque agora os cristãos, Bíblia para o cristão é de Mateus para frente, principalmente só as epístolas paulinas. O resto não presta. Não é que não presta, não é para nós. Quando na verdade isso é um absurdo. Isso sim eu posso chamar de heresia. E não aquilo que eu compartilho aqui.
Quando, na verdade, Deus não falou que ia fazer 2 povos, mas que ele viria primeiro para aqueles que eram dele. E esses rejeitaram. Mas ainda assim não anulou. Não é porque o povo não amou o autor da salvação, que o autor da salvação anulou o projeto, as leis e todos os rudimentos que o trouxeram até ali. Que é a base da moral, da ética, do caráter, do reino. E aí ele disse, e os gentios, e aqueles que são da oliveira brava, eu enxertarei na verdadeira oliveira e farei um só povo. Então, como pode você, ó cristão, rejeitar o Velho Testamento? Rejeitar a base de fé, de moral do povo que você está enxertado. Jesus não enxertou ninguém em Roma, nem nas catedrais de Gutenberg, e nenhum outro tijolo de seja lá o que for que existe hoje no mundo. Ele te enxertou na oliveira que é Israel. Israel lá estadista? Lá? Não. Não é Israel lá de Nataniel, Benjamim Nataniel, não. É Israel de Jesus, o filho de Davi prometido, o seu Messias. E que a base é isso aqui, ó, Bíblia, Velho Testamento. Então, tudo isso para te dizer, né, o significado aqui do nivelado. Continuando, não era surpresa que eles não conseguissem saber o que era, pois esta superfície tinha sombras por todas as suas partes. O monte era feito principalmente de sombras de incontáveis folhas de todas as mais adoráveis formas que se possa imaginar, as quais balançavam para frente e para trás, flutuavam e tremiam com o sopro de uma brisa cujo movimento não podia ser sentido e cujo som não podia ser ouvido. Ou seja, eles saíram de um lugar que era a floresta, que é onde tudo tinha o literal e a sombra. Então, havia árvores, por isso havia sombras. Havia os animais, por isso havia sombra. Haviam as fadas, os animais místicos lá, o peixe voador que parecia... Tinha o real, era visto, era tangível, era palpável. E também havia as sombras, havia as transmutações que eles testemunhavam visualmente. Ou seja, não havia divisão do mundo físico e do mundo espiritual, porque tudo era uma coisa só. De repente isso se quebrou. E eles foram para um outro lugar, para o outro ambiente, nasceram numa outra dimensão, numa dimensão mais hostil. E nessa dimensão havia só sombras. Eles não viam o motivo das sombras, a matéria, né, por onde a luz ali provocava a sombra. Eles só viam as sombras. Nenhuma floresta encobria as laterais da montanha, nenhuma árvore podia ser vista em lugar nenhum, e mesmo assim, as sombras das folhas, dos galhos e dos troncos e de todo mais, variadas árvores cobriam o vale até onde seus olhos eram capazes de enxergar. Logo, avistaram as sombras de flores que se misturavam à sombra das folhas, e, vez ou outra, a sombra de um pássaro com o bico aberto e a garganta expandida a cantar. Às vezes apareciam formas de criaturas graciosas e estranhas, subindo e descendo pela sombra dos troncos e na extensão dos galhos, até desaparecerem em meio à folhagem soprada pelo vento. Então, olha lá, fica claro que eles estão na terra das sombras, não é isso? Fazendo essa transição, um lugar de transição, como diz Carl Jung.
pela psicanálise. Assim como Platão também dizia que as sombras, a terra das sombras no ser humano, significa a ilusão, a transitoriedade da vida, o autoconhecimento. Não é isso que o ser humano precisa para poder se integrar, que eu já expliquei lá atrás? Então, ao mesmo tempo, analisando pelo meu lado aqui, eu enxergo eles como caminhando num túnel. E que eles começam nesse túnel, nesse novo local, nessa nova terra. Se eu for pegar aí Adão e Eva, é como se eles estivessem viajando no tempo e vendo aquilo que a má escolha deles lá no jardim provocou na história da humanidade. É como se eles estivessem ali assistindo-se às causas que eles provocaram e os efeitos, que como um dominó começou a ser lançado um após o outro até os dias de hoje. Vamos ver o que a palavra fala também, quando a gente pega aqui trechos do que é a sombra. Vamos ver qual é a visão da palavra também, porque eu gosto, gente, gosto sempre de também pesquisar, sabe, ver todos os pontos, é assim que a gente cresce em conhecimento. 1 Crônicas 29:15. Olha só o que está escrito aqui. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra. Passa rápido e sem deixar vestígio. Olha só. Outro lugar também, Salmos 102:11. Vamos lá ver o que esses salmos fala para nós. Olha lá, minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como o capim. Então veja lá, de fato, Novelha e Musguento estão numa terra de sombras, onde tudo ali será rápido, transitório e fenecível. Coincidentemente, igualzinho começou a acontecer com Adão e Eva, né, gente? Tenho mais um verso ali que eu separei, Eclesiastes 6:12. Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Pois é, gente, se você levar a vida sem sentido, como está dizendo aqui, de fato ela é desgastante. Por isso que nós temos que ter uma chave dourada na mão. Com ela em mãos, tem sentido. Tudo tem propósito. E mesmo que a nossa vida seja uma sombra, seja passageira, ela ficará marcas. Servirá de testemunhos para aqueles que virão depois de nós. Então vamos lá. Continuando a leitura agora do livro. Conforme caminhavam, eles adentraram o lago até a altura dos joelhos. Ponto. Vamos parar aqui, porque aqui para mim já tem muito código. O que te lembra? Teologicamente falando. Lembra a passagem do filho do homem, chamado Ezequiel? Conhece? Profeta. E que em visão que Deus deu para ele, o Espírito Santo foi, levou-o para ver o templo. Dentro dessa visão ele viu o rio da cura. E aí vamos ver aqui, no versículo... Calma aí, gente, deixa eu procurar o versículo certinho. Aqui, vamos começar no 3 para vocês entenderem a minha lógica aqui.
47 de Ezequiel. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo o quanto estávamos percorrendo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio e ali a água chegava aos meus tornozelos. A água estava no tornozelo, gente, aqui neles? Não, estava onde? No joelho. Então vamos lá, vamos seguir. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Quantos metros, então, ao todo, Ezequiel percorreu para que a água chegasse no joelho? 1000 metros. E aí, aqui, eu tenho George me dando a informação de que Musguento e Novello estavam com águas no joelho. Isso significa que eles estavam a 1000 metros da caminhada pela linha de raciocínio que eu estou levando aqui com a comparação da passagem de Ezequiel. 1000 metros, simbolicamente, significa também transição. Plano perfeito de Deus. Eles começaram a trilhar de fato o caminho, né? Apesar de que não era aquele, vamos agora colocar para Adão e Eva, tá, gente? Apesar de que não era aquele que Deus havia projetado e planejado, mas houve desobediência, houve a queda, há consequências. E dentro do mundo das consequências, também existe 2 caminhos a se escolher. Aquele que vai te levar de volta ao coração do centro do jardim e aquele que vai te afastar cada vez mais, te colocar mais para perto de abismos. Então aí eu entendo que Musguento e Novello, por essa ótica, escolheram o melhor caminho dentro do campo das consequências. Começaram a transicionar, a entrar nesse rio da cura. E por que não logo nos tornozelos? Porque eles já tinham caminhado. Lembra, ó, desde quando saíram da floresta, eles já percorreram por todo um caminho. Saíram, se autoconheceram, viram onde estavam as suas fraquezas, passaram pelo novo nascimento carnal, entraram num novo ambiente, se depararam com sombras. Então eles já estão com a água nos joelhos. O caminho já está andado. Tem muito ainda a percorrer. Mas está no caminho certo. Então, continuando a leitura. As sombras não estavam meramente dispostas sobre a superfície do chão, mas se amontoavam acima do chão, como formas substanciais na escuridão, como se tivessem sido lançadas em milhares de ângulos diferentes no ar. Novello e Musguento frequentemente levantavam suas cabeças e observavam, buscando desvendar de onde vinham as sombras, mas não conseguiam ver nada além de uma névoa brilhante acima deles. Ou seja, era mistério. Quais os planos de Deus? Tô seguindo, tô no caminho, Senhor. E agora fala para mim o que será? Mistério. Se não fosse assim, que utilidade teria a fé? A persistência e a escolha genuína? Mistério. Mais elevada do que o topo das montanhas, de fato, mistério que vem acima do topo das montanhas, vem de cima, vem do divino, de um plano muito superior, que ficava bem em frente. Não havia sinal de floresta, nem de folha, nem de pássaros. Aí agora, no próximo parágrafo, nós vamos já entrar numa outra transição. A gente precisa identificar, quando a gente está analisando qualquer texto, gente, realmente assim, né, histórias e tal, quando que de um parágrafo para o outro, tipo, às vezes abruptamente, como acontece, muda. Eles aparecem em outro lugar, outros personagens se apresentam, enfim, é uma transição. E aqui é claro sobre isso. Após algum tempo, eles chegaram a lugares mais abertos, onde as sombras eram bem menos densas.
Pisaram em lugares sobre os quais as sombras apenas volteavam, deixando-os livre para o que quer que fosse. Ou seja, há tempos de descanso. Há tempo que todas as sombras que meio que parece que nos engole, elas apenas nos rodeiam, nos dão espaço, fôlego. Por outro lado, aqui também eu vejo que nesse túnel, né, nessa jornada aqui deles de musguento e novelo, que estou levando agora aqui nesse parágrafo, como também Adão e Eva, é que nesse meio tempo eles também colocaram a marca deles. Nesses lugares da ausência das outras sombras, ali estava a deles por inteiro. São os momentos que, após passar por sombras, pelos seus desafios, eles conseguiram se integrar, se tornar um, se posicionar, ser presente naquilo e fazer a sua marca. Eles não estavam mais sobre a marca de outros, nem coberto pela marca de outros, pela sombra de outros, mas agora eram eles a deixar ali a sua identidade, a sua marca. Agora, uma forma maravilhosa, metade humano e metade pássaro, flutuava de um lado ao outro com suas asas abertas e flutuantes. Logo, sombras de um grupo de crianças saltando, extasiadas, eram acompanhados por uma forma feminina, adorável e novamente pelos passos grandiosos de uma forma titânica. Então vamos lá, gente. Esse parágrafo também deixa muitos códigos. E assim, ambiguidade. Ambiguidade é o que, gente? Que eu sempre falo. A possibilidade daquilo me dar várias visões de interpretação. Uma gama de cosmovisão. Então, se eu levo aqui para a história literal, eles estão nessa jornada e eles começam a identificar a forma dessas sombras e ver que tem forma de sombra de criança, de pessoas, de animais fantasiosos, homens fantasiosos, tipo mitológicos, né? Metade homem, metade bicho. Que mais que eles vê aqui? Vê gigantes, vê mulheres formosas, né? Então eles estão caminhando, eles estão descobrindo aquele ambiente, eles estão ali naquele mundo da fantasia, a primeira camada. Isso aqui é camada para criança, real, para o filho de vocês quando vocês forem ler. Segunda camada. Ele está começando a se conhecer, está começando a ver que é possível voar sobre as sombras, né? Camada agora aí da psicanálise filosófica, descobrindo que eu consigo novas formas, criar novos caminhos, enfim, e que essas formas elas podem se transmutar em grandes esperanças, grande força, poder. E eu saí desse lugar, segui minha jornada, ok? E agora a camada, vamos para minha camada, mito hebraico, código, de que, gente? Para mim, ali nesse túnel do tempo da história das consequências da causa que Adão e Eva provocou, eles estavam assistindo a era dos titãs, dos filhos dos anjos rebeldes com as mulheres na terra. Que a palavra fala que era lá os grandes valentes, os heróis. Eles eram terríveis. Vamos ver aqui, ó, Enoque, capítulo 15. Vamos ver se de fato esses titãs existiram. Quem eram eles? Eles morreram? Onde foram enterrados? Vamos descobrir aqui o que agora aproveitar essa chave e conhecer um pouco mais do livro que tentaram ocultar da igreja. Enoque 15. Ele tomou a palavra e falou comigo, e eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras.
vai e dize aos guardiões do céu, aos sentinelas, que até aqui, gente, pra vocês entenderem, quem não conhece a história, eles tinham se rebelado. Fizeram um acordo contra Deus. A função deles eram 200, eram proteger a humanidade da herança, descendência de Caim. Homens maus na terra, malignos porque eram filhos literal de Lúcifer, da serpente, semente da serpente. E aí, quando esses sentinelas que eram responsáveis para proteger a linhagem de Adão, de virem para cá, para essa função, chegou aqui, se encantaram com as mulheres e traíram Deus. Fizeram uma aliança em cima do Monte Hermon e traíram o nosso Deus também, se unindo à descendência de Caim contra os filhos de Adão. Então vamos lá. Vai e dize aos guardiões do céu, sentinelas, que te enviaram como seu intercessor. Sois vós que devias interceder pelos homens, e não os homens por vós. Por quê? Porque eles, sabendo que pecaram contra Deus, e sabendo que naquele tempo existia um homem justo na terra e que tinha uma intimidade face a face com o Criador, Enoque, recorreram a esse homem, Enoque, para que ele intercedesse diante de Deus a favor deles, dos seus pecados, enfim, dos seus erros. E aí Deus ouve Enoque e manda a resposta, e é essa daqui. Por que motivo abandonastes o alto do céu, santo e eterno? Dormiste com mulheres, vos contaminaste com as filhas dos homens, tomastes a elas por esposa, comportando-vos como os filhos da terra e gerando filhos gigantes ou titânicos. E aí eu me questiono, por que cargas d'água George enfiou do nada aqui uma sequência tão semelhante como a história da humanidade? Homens, metade, com asas, anjos, não é isso que está escrito aqui, ó? O que George falou? A sombra que eles estavam vendo era de metade humano e metade pássaro, anjos. E aí, seguindo, por crianças, saltando, extasiadas, acompanhadas por forma feminina adorável, ou seja, mulheres belíssimas, era a sombra que eles estavam vendo. E que em seguida estava sendo seguido por passos grandiosos de forma titânica, ou seja, essas crianças, esse fruto, eram aberrações, eram gigantes. É muita coincidência, vocês não acham? Esse código está exatamente na forma cronológica que as escrituras dizem ser. Vamos continuar aqui? A leitura de Enoque agora. Vós éreis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal. E com isso, desejando o sangue humano e produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. Qual é os códigos aqui que está me dando antes nos parágrafos do conto a todo momento? Sombra. Número 1000, transitórios. Elementos transitórios se tornaram os humanos. Continuando. Por isso eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a serdes imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Entendendo que está bem nítido sobre natureza, mistura de natureza. Os anjos, é nítido aqui os guardiões que eles tinham a função de copular
e de se multiplicar. Eles tinham o sêmen. Senão seria impossível essas mulheres serem fertilizadas. O BO é que a natureza era incompatível. As mulheres carnais, elas deviam se relacionar intimamente, copular com homens carnais, compatíveis com a sua natureza física e espiritual. E os anjos, para eles, não tinham sido feitos essas mulheres, não era para eles essas mulheres. Porque o que era da natureza deles não era desse mundo, era do outro. E eles desejaram a natureza contrária à deles. É isso que está sendo dito aqui. Não tá se dizendo que não existe anjas. Não é isso. Até porque, crendo na pré-existência, crendo que nascemos aqui com o mesmo gênero que fomos criados, não teve erro no HD, eu não nasci no corpo errado, eu não nasci com sexo errado, contrário à minha cabeça. Eu sou inteira, eu sou a sombra inteira da minha criação de origem. Sabendo que no mundo sempre houve muito mais mulheres do que homens, eu aí consigo decodificar também um segredo da história humana. Na queda, na grande rebelião, lá na pré-existência, caiu muito mais mulheres do que homens, muito mais anjas do que anjos. É por isso que hoje pouco se fala sobre anjas. A grande maioria foi derrubada por Lúcifer e seus anjos. Por isso que o mundo tem mais mulher do que homem. Me acha doida? Você não viu nada ainda. Vamos continuar a leitura aqui. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus, pois, embora nascidos de humanos, é dos sentinelas, dos guardiões santos, o seu princípio e origem primeiro. Elas serão espíritos corruptos sobre a terra. Eles, na verdade, serão espíritos corruptos sobre a terra e assim chamar-se-ão. Veja lá. Embora nasceram de mulheres humanas, o princípio da origem primeira, ou seja, a genética, o material, a semente que foi lançado o sêmen nessa mulher humana, era de natureza divina. E aí? Isso é nítido. Como eu disse no outro vídeo. A maioria das pessoas acredita e reconhece que de fato houve, né, esse pecado no passado, onde os anjos copularam com mulheres. E aí por aqui eu vejo que sim, também é completamente possível, tanto que aconteceu de Lúcifer com Eva. Entendeu? O próprio Deus está dizendo aqui, ó, tá descrevendo o ato, a história, o babado que aconteceu ali naquele tempo. Tá aqui no livro de Enoque. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem devastação sobre a terra e instaram por toda parte confusão. Pois, embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam. Houve o dilúvio. Na carne esses espíritos morreram, mas aqui o próprio Deus está dizendo que os espíritos deles vagam desde então sobre a terra. São as grandes potestades, não dos ares, da terra.
bestas da terra, que embora não comam, têm sede, têm fome de violência, de sangue, de devastidão. Por isso que existem lugares de extrema violência na terra, povos que nunca cessam de guerrear contra o outro, que nunca cessam de derramar sangue, locais de muita corrupção, de muita violência, sede de potestades por injustiça, que influencia o coração do homem mau a provocar, a causar situações que geram esses tipos de pecados e consequências para que o espírito deles se alimentam dessas energias. Esses são os grandes demônios. A partir dos dias da matança, do extermínio e da morte dos gigantes, quando os espíritos abandonarem seu corpo carnal, sem sofrerem julgamento e condenação, eles continuarão a agir daquela mesma maneira perversa. Até o dia da onde, gente? Até o dia do grande juízo final. Esses não são os que estão em grandes prisões. As grandes prisões estão os sentinelas, muitos anjos de alta hierarquia, dos príncipes que caíram com Lúcifer. E esses estão em prisões, filho, porque senão nós já tinha sido destruído. Tá falando dos espíritos que foram gerados pelo sentinela nas mulheres, desses grandes titãs, que só vieram para causar contenda e briga. Vamos lá, até o dia do grande juízo final, quando então o mundo acabará completamente para os guardiões e para todos os ímpios. Dize agora aos guardiões que outrora moravam no céu e que te enviaram como seu intercessor. Vós estáveis no céu, nem todos os segredos vos foram revelados. Contudo, conhecieis um segredo que não convinham passar, e na vossa imprudência o transmitistes às mulheres. Através da revelação desses segredos, homens e mulheres praticam muitas desgraças sobre a terra. Portanto, dize-lhes, vós não tereis nenhuma paz. Então, vocês sabem, aqui no capítulo 8 desse livro, gente, comprem esse livro, olha. Tenham, na internet tem, é baratinho, acho que é menos de R$20, tá bom? Leiam. Bom, vamos lá. Eles ensinaram a como manipular os minerais, a como forjar o ferro. O Tubal-Caim, o pai do ferro, que é o pai da maçonaria, né? Enfim, aí é tema para outros vídeos. Mas quem sabe ainda compartilho um pouco do que sei sobre isso tudo. Mas eles ensinaram a arte da guerra. Eles não só instauraram na terra, não a morte em si, porque ali foi Caim já o primeiro assassino, mas eles instauraram esses requintes de crueldade. As armas de fogo, enfim, né, as porções mágicas que seriam remédios, venenos, anticoncepcionais. Ai, você achando que isso é coisa da modernidade? Que foi as feministas que garantiram para você esse direito? Não, queridas sentinelas, aqui no livrinho de Enoque tem descrito num capítulo que eles ensinaram a porção aonde matava as crianças nos ventres. Aborto, impedia que essas crianças fossem fecundadas. Gente, conhecimento dos sentinelas, os rebeldes. E você aí, glorificando a Deus pela ciência moderna. Enfim, esses gigantes morreram, muitos foram petrificados. Tem vários materiais na internet que falam sobre isso, se você quiser procurar e saber um pouco mais. Mas aqui a minha função é ligar com o texto e eu vejo muita coerência com esses códigos que foi colocado nesse parágrafo com a verdade da humanidade, segundo o mito hebraico. Então vamos lá, continuando.
Algumas vezes, um perfil de beleza ou grandiosidade indizível aparecia por um instante e de repente sumia. Outras vezes, apareciam casais apaixonados que passeavam de braços dados, às vezes pai e filho, e depois irmãos em uma disputa amorosa, em seguida irmãs entrelaçadas em uma comunidade graciosa de forma complexa. Também viram fugazmente cavalos selvagens livres disparando de um lado ao outro, ou então cavalgando pelas sombras, sendo cavalgados pelas sombras de nobres homens mandões. E aí vamos lá. Novelo e Musguento continua essa jornada e começa a ver essas sombras. E eles começam a ver que dentre essas sombras também tinham coisas maravilhosas, coisas boas, né? Não é porque é sombra aqui que está dizendo que de fato é tudo mal, tudo ruim, trevas, não. Sombra é o reflexo daquilo que estava acontecendo no mundo de cima, que a gente sabe, para quem leu a história, que era o mundo lá de cima que refletia essas sombras, porém, trazendo para a teologia aqui do mito hebraico, eu sei que o mundo superior, seja ele o paraíso, o terceiro céu, ou seja os demais céus, porque pelo livro de Enoque são 10 céus, pela ascensão de Isaías são 7, mas enfim, esses outros céus, lá não há maldade, lá não há ruindade, lá é um plano superior. A maldade ela está toda nesse plano de baixo, nesse terreno íngreme, né, onde eles estão aqui atravessando, mas eles conseguem ver essas sombras. E aí, se eu coloco para a teologia, eu sei que esse mundo superior, se fosse assim, não poderia trazer para mim sombras de coisas ruins. Por exemplo, o que está falando aqui, de brigas entre irmãos, de confusão, de disputa amorosa. Isso não acontece nos planos superiores, isso acontece no plano do homem transitório, efêmero, animal. E aí, então, eu consigo enxergar essas palavras, esse parágrafo, como a memória dos acontecimentos passados, como realmente eu disse, um túnel do tempo onde de tempos em tempos Adão e Eva estão ali vendo as consequências, né, das causas que eles, enfim, fizeram, do pecado e da queda. Então vamos lá, disputa amorosa entre irmãos. Nós temos aí na história o que vai encaixar com o código que está me dando aqui um contexto, a disputa de Jacó, Lia e Raquel, não é isso? E aí fala, ó, irmãs entrelaçadas em uma comunidade graciosa de forma complexa. Dessas duas irmãs, mais as suas servas, nasceram sim uma comunidade graciosa e complexa que é as 12 tribos de Israel. Dessas tribos vieram quem? Reis, mandões. Olha só como que os códigos começam a fechar, gente. E aí eu consigo entender aqui que também esses cavalos, essas sombras de animais cavalgando tal, é ali aquele lado que não foi dominado por aqueles que deveriam ter a incumbência de, pelo espírito, enfim, né, pelo seu lado mais elevado, exercer o domínio próprio. São as consequências desse lado mal. E aí aqui no meio desse caminho mostra que a coisa ficou um pouquinho pior porque também teve o pitaco dos sentinelas no meio da maldade. Já não bastava estar do jeito que estava, que já não estava muito bom pro nosso lado, né, gente? Com a contribuição da rebeldia de mais uns, e não eram de pouca coisa, eram altas hierarquias, eles conseguiram fazer com que isso ficasse muito pior. Vamos continuar. Mais ou menos no meio da planície, eles se sentaram para descansar bem no centro de um amontoado de sombras, ou seja, eles sentaram bem no centro de todas as suas memórias, de tudo aquilo que eles estavam vendo, testemunhando. Depois de algum tempo sentados, ambos olhando um para o outro e para o alto, notaram que derramavam lágrimas e estavam tristes, pois desejavam encontrar o país que produzia aquelas sombras. Então, vamos lá, novelo e musguento, né? Primeira camada literal aí da história.
De onde vem essa sombra? Quem são elas? Eu não aguento mais viver de sombra, eu quero ver, eu quero alcançar, eu quero realmente, né, voltar até aquele campo de visão de onde a gente saiu, da avó, enfim, eu sabia o que eu estava vendo. Aqui eu só vejo sombra, eu só suponho que talvez seja, porque a forma pareça, né? E aí, trazendo aqui pro lado de Adão e Eva, então é aquela coisa, né? Por que triste? Porque talvez tiveram consciências de que, né, eles tinham um bom pedaço de parcela de culpa naquilo. Temos de encontrar o país de onde vêm essas sombras, disse Musguento. Sim, querido Musguento, concordou Novelo. Talvez sua chave dourada nos leve até lá. Ah, seria maravilhoso. Vamos descansar então um pouco mais e aí poderemos partir e cruzar a planície antes que anoiteça. No mundo dos símbolos da psicanálise, toda vez que tem esse termo de ir dormir e que vai anoitecer, é a morte. Vocês sabem disso, né? Antes que os meus dias se finde, antes que a grande escuridão da vida venha e, enfim, eu morra e eu não consiga mais realizar o meu desejo, o meu projeto. Então ele se deitou no chão e ao redor dele, por todos os lados e acima da sua cabeça, havia uma brincadeira constante das maravilhosas sombras. Ele podia olhar através delas e ver uma atrás da outra, até que se misturavam e se tornavam um amontoado só de escuridão. Ou seja, todas elas estavam conectadas, entrelaçadas. Todas elas tinham um pedaço que fazia parte do outro, da outra sombra, no caso. Novelo também se deitou em admiração e dúvida. Ela também desejava chegar ao país de onde vinham as sombras. Depois de terem descansado, eles se levantaram e seguiram a sua jornada. E nós, né? Vamos parar aqui essa leitura. Eu tenho aqui um outro que eu tinha separado. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar. Encontrei, ó, o ícone 155 do George MacDonald. Então vamos lá. Cristo é o caminho para fora e para dentro. É o caminho para fora da escravidão, consciente ou inconsciente, até a liberdade. O caminho da estranheza das coisas rumo ao lar que desejamos, mas não conhecemos. O caminho das pontas tempestuosas das vestes do Pai, até a paz de seu aconchego. Então, gente, eu acho que só isso aqui resume praticamente tudo que eu compartilhei aqui, né? O próprio escritor descrevendo o que é estar no caminho, o que é acompanhar o dono do caminho. E é tudo isso daqui, ó. Ser liberto, mas para ser liberto tem que encarar o caminho da estranheza das coisas rumo ao lar, né? O caminho das sombras, o caminho do mistério, e confiar, fazer a tua parte e seguir, tá bom? Então, vamos deixar Musguento e Novelo descansar, né? Eles estão dormindo e a gente continua no próximo vídeo a leitura desse conto. Deus abençoe vocês, viu? Até o próximo!